Você realmente entende o que é um arquétipo? Ou apenas consumiu o termo em posts soltos, fóruns e vídeos rápidos? Talvez tenha até salvado a imagem de um mago, de uma águia ou de um tigre e colocado na tela de bloqueio do seu celular. Você olhou para a imagem e aguardou o dinheiro multiplicar. Aguardou a coragem surgir. Aguardou o desejo despertar. E o que aconteceu? Quase nada. Ou pior, a vida entrou em turbulência e você não compreendeu a razão. A realidade, nua e direta, é simples. Venderam arquétipos a você como se fossem talismãs de sorte. Como se fossem adesivos sagrados que, uma vez colados na parede, fariam o destino obedecer. Isso é fantasia infantil. Não é lei universal. O cosmos não opera por magia. Opera por estrutura, por coerência, por alinhamento. Se você quer entender por que nada muda em sua vida, mesmo cercado de símbolos de força, precisa abandonar a ingenuidade espiritual e começar a estudar a arquitetura invisível da realidade. Hoje nós vamos desmontar a ilusão da ativação superficial e mergulhar no que realmente acontece quando uma frequência arquetípica encontra a sua consciência. Prepare-se. Se você acreditava que dominava o poder dos símbolos, está prestes a perceber que apenas tocava a embalagem, enquanto o conteúdo permanecia fechado. A questão não é qual imagem você escolhe. A questão é, seu sistema interno suporta o código que tenta instalar? Vamos ao fundamento. Mas de um modo que raramente é explicado. O que é um arquétipo sob a ótica da ressonância e da engenharia da consciência? Esqueça por um instante a psicologia simplificada. Pense em informação. Tudo no universo é vibração. Tudo. A cadeira onde você repousa, o recurso que deseja, a vitalidade que busca. Tudo existe primeiro como campo de possibilidade, até que a percepção colapse esse campo em matéria. O arquétipo é a matriz primordial dessa informação. É o código original de uma ideia. A fonte intacta. Quando falamos do arquétipo da águia, não falamos apenas da ave que sobrevoa montanhas. Falamos da essência da visão ampla, da soberania, da precisão, da autonomia. O animal é apenas a expressão física dessa energia. O arquétipo é a frequência pura. O arquivo mestre no grande sistema da existência. E aqui surge o equívoco coletivo. As pessoas acreditam que o processo é visual, que basta olhar uma imagem e algo místico acontecerá. Não é o olhar, é a sintonia. A comunicação não é verbal nem estética, é vibracional. Quando você observa um símbolo, o que importa não é a beleza da imagem, mas a informação que ela emana. E aqui nasce o primeiro conflito. Incompatibilidade de frequência. Imagine um computador antigo, lento, sobrecarregado, cheio de falhas. Esse sistema é a sua estrutura atual. Crenças de escassez, medo de rejeição, dependência de aprovação, memórias não resolvidas. Agora imagine instalar um software avançado, pesado, sofisticado. Esse software é o arquétipo, a águia, o soberano, o alquimista. O que acontece? O sistema trava, entra em colapso, reinicia a força. Isso é a catarse. Você tentou conduzir alta voltagem por uma fiação enfraquecida. O arquétipo não é perigoso. A fragilidade está na estrutura que o recebe. Muitos dizem, ativei um arquétipo e tudo desmoronou. Perderam vínculos, mudaram de trabalho, sentiram a vida virar e culpam o símbolo. Mas o símbolo apenas iniciou uma atualização que você não sustentava. Para compreender biologicamente, precisamos sair da metáfora digital e entrar no corpo. Um arquétipo não é um conceito abstrato flutuando no vazio. É um gatilho neuroquímico. Quando você se conecta verdadeiramente a um arquétipo, seu cérebro recebe instruções claras. Pense na águia. Ela carrega a química da ação, da busca, da conquista. Se você vive em apatia, baixa energia e espera constante, o choque é inevitável. Seu organismo não está habituado a essa bioquímica. A frequência entra e ordena. Produza foco. Aumente a dopamina. Elimine o que dispersa. E o ego entra em alerta. Porque a águia exige altitude, exige silêncio, exige independência.
A águia não sobrevive em bandos frágeis, não se alimenta de restos. Se você permanece em ambientes que diminuem sua dignidade, quando essa frequência entra, ela não negocia, ela remove, ela purifica. Ela faz você rejeitar o que antes tolerava. Então relações terminam, caminhos mudam, ciclos se encerram e você pensa, tudo deu errado. Não, ajustou-se. A ativação real de um arquétipo é morte simbólica e renascimento. Não é decoração espiritual. Muitos desejam o benefício sem o custo, prosperidade sem maturidade, amor sem integridade, autoridade sem disciplina. É o mesmo princípio do culto à carga. Povos que, após a guerra, construíram aviões de madeira esperando que bens caíssem do céu. Copiaram a forma externa, ignoraram a engenharia. Hoje você repete o ritual ao colocar símbolos de riqueza e manter mentalidade de escassez. Construiu um avião de palha. A forma existe, mas não voa. A ativação verdadeira ocorre quando a informação penetra o nível profundo e altera sua química, seus padrões e suas decisões. O arquétipo é um mapa, mas o mapa exige caminhada. Não adianta cercar-se de símbolos de abundância e manter pensamento de falta. Não adianta invocar realeza e aceitar migalhas. Não adianta chamar o guerreiro e evitar confronto. O arquétipo oferece combustível, mas a direção é sua. E então surge a sombra. Todo arquétipo possui polaridade. O soberano contém o tirano, o guerreiro contém o destruidor, o amante contém a dependência. Se você invoca a força sem purificar emoções, a sombra emerge junto. Energia amplifica o que já existe. Por isso, antes de invocar, é preciso limpar. Então, como ocorre a ativação autêntica? Primeiro, reverência. Você não manipula o arquétipo. Você se alinha ao propósito dele. Deseja prosperidade? Sirva à expansão. Deseja amor? Sirva à verdade. Deseja poder? Sirva à responsabilidade. Segundo, estudo. Não basta observar imagens. Estude comportamentos, histórias, decisões. Preencha a mente racional com a estrutura daquele arquétipo. Terceiro, sentimento. A realidade se reorganiza através da coerência emocional, mas não um sentimento superficial, um estado visceral, encarnado. Imagine sua vida como um filme em que você sempre interpretou a vítima. Agora decide viver o protagonista. Ativar o arquétipo não é vestir o figurino e manter a mesma postura. É tornar-se o personagem, andar como ele, pensar como ele, sentir como ele, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. A química interna precede a manifestação externa. É isso que reorganiza o campo. A existência responde à coerência. Se você declara vitória e sente derrota, há ruído. E o mundo espelha essa dissonância. Constância é a chave. Se pela manhã você encarna força e à tarde retorna a autossabotagem, nada se consolida. A frequência precisa de estabilidade. Quanto tempo leva? O tempo necessário para convencer o subconsciente de que a nova identidade é real. Pode ser rápido, pode levar ciclos, depende da resistência. O que atrasa não é o universo, é o apego ao antigo personagem, a narrativa de limitação, a identidade confortável. Ou a vítima ocupa o trono, ou o soberano ocupa. Ambos não cabem. Assumir um arquétipo de poder é sair do balde. No início, a solidão. Depois, amplitude. Quando você vive em amor autêntico, a oxitocina se eleva. Quando vive em coragem, a dopamina ascende. Quando vive em medo, o cortisol domina. A realidade lê sua bioquímica. Você é um laboratório vivo. Não adianta afirmar elevação e habitar o medo. O campo responde à coerência, não ao discurso. Arquétipo não é imagem, é frequência, é química, é comportamento, é identidade. E a pergunta final não é qual arquétipo você deseja ativar. Você está disposto a se tornar a estrutura que esse arquétipo exige? Se esse vídeo mexeu com a forma como você enxerga a si mesmo, deixa o like. Isso mostra ao algoritmo que esse tipo de consciência precisa chegar a mais pessoas. E se você quer desenvolver uma mente e uma identidade que não podem mais ser moldadas de fora, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.